A crise de 1929. Muito bem, os Estados Unidos vão se converter lá nos anos 20, pós Primeira Guerra Mundial, na nação mais rica do mundo, na superpotência daquele início de século 20. Muito por causa dos belos contratos feitos pós Primeira Guerra, já que a América, por não ter sido bombardeada por causa da Primeira Guerra Mundial, estava com seu parque industrial intacto, certo? Economia intacta, podemos dizer assim. E a Europa destruída, precisando de muita ajuda, muito know-how técnico para a reconstrução tanto das áreas urbanas como das áreas de entorno rural, é claro que a América poderia, naquele momento, ser, não é, essa válvula, essa mola propulsora para a reconstrução do continente europeu. Isso vai acontecer. E aí nos anos 20, os Estados Unidos vão se converter em uma grande oportunidade de negócios para aqueles que queriam, porventura, participar dessa reconstrução. E aí, é claro, o estilo de vida americano vai ser copiado. Ele era chamado de American Way of Life, o estilo de vida americano. O americano, através do rádio, que vai disseminar-se muito fortemente mundo afora nos anos 20, e da indústria cinematográfica de Hollywood, que começa a incutir os seus valores sociais, artísticos, da cultura, mundo afora, através das salas de projeção nas principais capitais, cidades mais importantes do planeta, vai levar para o mundo que ter felicidade era poder comprar. O termômetro da felicidade americana era poder possuir o automóvel, o gramofone, a máquina de lavar, a máquina de costura, a batedeira, a torradeira. Esse estilo vai ser vendido para o mundo. A América vai ter tanto dinheiro, vai ter tanta prosperidade que nos anos 20 até uma lei seca teve que ser instituída em território americano. O americano ele vai passar por uma onda muito forte de vício em bebida que faz o governo americano retroceder. Nisso, pessoas como Al Capone, um dos maiores gangsters e traficantes de bebidas e cigarros para os Estados Unidos, se torna ali um dos homens mais importantes e mais poderosos ali dos Estados Unidos da América. Fora tudo isso, também temos que colocar que ao longo dos anos 20, o americano também ele gostava de aplicar o seu dinheiro numa indústria, num comércio econômico muito importante que é da Bolsa de Valores, que é o mercado de risco, né? Por causa da especulação que você colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores pode trazer. E o americano naquele interim, tendo muito emprego, mas não vamos pensar que não havia pobreza, que não havia morador de rua, que não havia desemprego, porque havia, mesmo a América sendo uma grande terra de oportunidades de emprego naquele momento. O americano comum, então o americano médio, vai investir na Bolsa de Valores, que é um mercado de futuro e é um mercado de grande especulação. Investia principalmente em fábricas e indústrias que trabalhavam na Europa. Muitos bancos americanos vão emprestar dinheiro a perder de vista para europeus para pagarem, é claro, depois de alguns anos da sua retomada. Isso vai acontecer lá na América também. Por exemplo, os americanos, com Henry Ford criando a sua indústria automobilística de tanto sucesso, vai inventar a modalidade ali junto com bancos americanos de pagar parcelado. Americanos chegaram a ter todos os seus eletrodomésticos, automóvel, primeiro e segundo automóvel, todos parcelados. Era fácil, dinheiro, a liquidez do dinheiro americano, ela era muito grande. Nisso que vai acontecer, a bolha vai estourar. O famoso dia 24 de outubro de 1929, houve uma correria à Bolsa de Valores porque começaram a especular que empresas americanas não tinham liquidez. Estavam então abrindo seus negócios na Bolsa de Valores, colocando nos seus balancetes que tinham muito superávit, quando na verdade ali depois de 1926 os europeus começaram a se reerguer, a comprar menos produtos das indústrias americanas. Também houve uma superprodução, também muita produção de muitos produtos que ficaram encalhados, e aí é claro não teve a venda, esses produtos não desencalharam.
falharam. Por exemplo, o café brasileiro é um desses produtos, claro, aqui no Brasil, mas que sofria também na época com uma crise de superprodução, não tinha para quem vender. E muito banco americano começou a cobrar dívidas de europeus que não tinham como pagar, e aí o americano, nesse dia 24 de outubro, tenta se desfazer das suas letras de câmbio, né, dos títulos na Bolsa de Valores. E aí a Bolsa não tem como absorver uma grande quantia, parece que em torno de mais de 5 bilhões de dólares, só naquele 24 de outubro, e aí a Bolsa dissolveu, o dinheiro acabou virando pó. A América vai mergulhar na chamada crise da Grande Depressão, que vai arrastar a Europa, países industrializados que captaram muito dinheiro norte-americano para sua reconstrução. No Brasil, o nosso café foi um dos produtos que mais sofreram, porque os americanos compravam 6 sacas de cada 10 sacas do café norte-americano, tanto que o presidente Vargas depois é obrigado a queimar sacas de café para ajudar os fazendeiros aqui no Brasil, especialmente aqui no nosso estado de São Paulo. Bem, aí a América mergulha nessa crise, depressão, muito assassinato, violência desenfreada, a queda abrupta da qualidade de vida do norte-americano. E aí, em 1933, o presidente Franklin Delano Roosevelt, eleito com a promessa de reerguer os Estados Unidos, vai criar o seu famoso New Deal, ou Novo Acordo. Ele vai basear esse plano econômico nos estudos do professor John Maynard Keynes, criando o keynesianismo, uma prática política e econômica onde o Estado iria intervir diretamente na economia, não deixá-la tanto ao bel prazer do mercado financeiro. Nisso, frentes de trabalho, bancos foram fechados, a ordem para abrir só bancos que tivessem liquidez, o resgate desses títulos e os bancos americanos com o governo federal emprestando muito dinheiro para pequenos produtores, para pequenos lojistas, para fazendeiros e novamente reativar a roda da economia americana. A depressão, ela vai ali de 26, né? Ela vai ali, desculpe, de 29, né? Ela vai durar até mais ou menos o ano de 36. De 36 para 37, que a economia americana vai apresentar números anteriores a 1929. Então, por uns 5, 6 anos, a economia americana ela vai ficar arrastada economicamente até sanear-se e fazer a roda da economia voltar a girar. E o mundo, é claro, respirar aliviado, porque a locomotiva mundial novamente estava produzindo a todo vapor. Agora, é claro que isso vai ter algum tipo de efeito. Politicamente, na Europa, aquilo que foi chamado como morte do capitalismo vai ser muito propagado. Vamos lembrar que na União Soviética, em 1917, com a Revolução Russa, a crise de 29 não bateu na União Soviética. A União Soviética tinha naquele momento uma economia fechada, certo? Uma economia mais social, mais de distribuição de renda para dentro, não fazendo negócio com a Europa ou com a América. Então ela não sentiu. E aí muito país viu a matriz comunista como uma saída para os seus problemas. Ao mesmo tempo, na Europa, o regime totalitário, né? Políticos fascistas que tinham desapego da democracia, ódio aos valores democratas, vão se colocar como opção viável para recriar países fortes, principalmente a Alemanha e a Itália, que tinham sérios ressentimentos por causa do Tratado de Versalhes, que para a Alemanha tinha sido muito, mas muito prejudicial. Quando entra a década de 20, a República de Weimar, nome que a Alemanha ganha naquele momento, vai receber dinheiro, vai receber ajuda norte-americana, com medo de partidos comunistas se instalarem na Alemanha. Só que com a crise da 29 e a democracia econômica sendo colocada em xeque, o capitalismo sendo colocado em xeque, a opção totalitária, a opção fascista vai fazer frente à democracia, assim como o comunismo soviético também vai fazer frente à democracia e vão ganhar terreno fértil para propagar as suas ideias nos anos 20, mas principalmente nos anos 30, depois da terrível crise da Bolsa de Valores de 1929. Até!